Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar um assunto muito interessante, mas antes de abrir a Bíblia, vamos orar, pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por teu infinito amor. Nós te pedimos a orientação do teu Espírito Santo para compreender as tuas verdades. Por favor, perdoa os nossos pecados, nos ilumina agora com o mesmo Espírito que guiou os profetas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, estamos chegando ao final do nosso curso do avançado sobre as profecias apocalípticas, certo? Hoje nós iremos estudar sobre a volta do Senhor Jesus, em complementação ao estudo anterior que nós vimos sobre o derramamento das 7 pragas. Agora nós iremos ver a volta de Jesus. E esse estudo ele é muito interessante porque muitas pessoas se perguntam como é que vai terminar as coisas. Existem filmes de Hollywood, existem muitas ideias de uma terceira guerra mundial, de um apocalipse zumbi, revolução das máquinas. Então, veja que a imaginação das pessoas ela extrapola ao máximo. Mas o que é que a Bíblia nos revela a respeito da volta do Senhor Jesus? Veja que esse filme, Deixados para Trás, é uma série de filmes cristãos muito conhecidos. Nele mostram segundo os autores, um arrebatamento secreto, ou seja, a igreja, o povo de Deus seria levado de forma invisível, repentina e sem nenhum tipo de aviso, e aí depois aconteceriam catástrofes e coisas horríveis. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia fala? A Bíblia fala de um arrebatamento secreto, onde as pessoas irão desaparecer num piscar de olhos e os que restarem aqui, eles serão governados por Cristo durante 1000 anos e Jesus irá governar essa terra com mão de ferro. Será que é isso mesmo que a Bíblia fala? Nós iremos descobrir. Veja que entender a volta de Jesus é fundamental. A promessa que o Senhor Deus nos deixou é que Ele iria e que Ele voltaria. Então a nossa esperança ela está nisso, é no retorno glorioso do Senhor Jesus. Então veja o que diz o texto, né? Então ouvi como uma voz numerosa de multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa se ataviou, assim mesmo já se ataviou. Então veja que todo o contexto do Apocalipse é utilizado uma metáfora de casamento. Um casamento entre Cristo e a sua igreja. No contexto hebraico, para os judeus, o casamento dos judeus era diferente dos casamentos que nós conhecemos hoje. No casamento dos judeus, na época de Cristo, o noivo ele pagava o preço, o dote, para ter direito a se casar com a sua esposa, certo? Havia uma negociação entre famílias e depois de ter pago o dote, o noivo se retirava e iria preparar o lugar onde eles iriam morar. A partir daquele momento, o momento em que o noivo pagava o dote pela esposa, eles já estavam casados, mas eles não podiam se relacionar. Por quê? Porque o noivo se retirava, ou seja, ele ia preparar a casa e todas as condições para que ele pudesse sustentar e cuidar de sua esposa. Depois de ter preparado o lugar onde eles iriam morar, de ter feito todas as condições necessárias, então o noivo retornava para buscar a sua noiva.
E aí, nesse momento, havia grande festa. Então, veja que, conforme Cristo nos ensinou, ele disse que iria preparar-nos um lugar. E quando ele fosse preparar-nos lugar, ele voltaria para nós nos buscar, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele para sempre. E essa é a grande promessa da Bíblia. É o retorno do Senhor Jesus, o retorno do Messias para buscar a sua esposa, a igreja. Hoje nós devemos estar preparados, pois a qualquer momento o Senhor Jesus retornará para buscar o seu povo. Então, continuando, olha o que diz o livro do Apocalipse. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido de um manto tinto de sangue, e em seu nome se chama Verbo de Deus. Seguiam os exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Todos os poderosos, Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui é descrito a imagem da volta do Senhor Jesus com todos os anjos. E veja que ele está montado num cavalo branco. Esse é o mesmo cavaleiro apresentado lá em Apocalipse 6. Em Apocalipse 6, quando abre-se o primeiro selo. Então, ali em Apocalipse 6 é mostrado a Jesus como o vencedor, e agora é mostrado o retorno de Jesus como rei. Então, a volta de Jesus, a Bíblia fala de um arrebatamento secreto, de uma volta secreta. Veja o que diz a Bíblia. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então a volta do Senhor é descrita como um evento visível. Não há nada de secreto nos textos bíblicos que revelam a volta do Senhor. Olha o que o próprio Senhor Jesus disse. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, a volta do Senhor Jesus é descrita como um evento visível, real. Ninguém vai precisar te mostrar que Jesus voltou, porque você, naquele dia, irá olhar para os céus e você verá o Senhor vindo dos céus com glória e poder. Você não precisará olhar na televisão, pois você verá. Todas as pessoas que estão aqui no Brasil e no Japão ao mesmo tempo irão olhar para os céus e irão ver o Senhor Jesus voltar. A volta do Senhor Jesus e o chamado arrebatamento da igreja não é um evento secreto, mas é um evento visível, audível e real, porque diz as Escrituras que ele vem com todos os anjos com som de trombeta. Então, quem virá com o Senhor Jesus na sua vinda? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no reino da sua glória. Então Jesus voltará com todos os anjos. É por isso que o livro do Apocalipse diz que houve silêncio no céu. Por quê? Porque no momento em que Jesus volta, voltam com ele todos os anjos. Então o céu ficou vazio. E qual é a missão desses anjos? O texto diz, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus voltará, e será um evento audível, porque vem com som de trombetas forte, visível, porque todas as pessoas verão
o Senhor Jesus com grande glória e poder, e todos os anjos de Deus vêm com o Senhor Jesus para buscar os filhos de Deus que estão aqui na terra. Então percebam, meus irmãos, isso é muito importante, que na vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda, no dia final, Jesus não tocará nessa terra, mas ele estará nos céus, e os anjos de Deus é que vêm buscar os seus filhos. E aí, nesse momento, reuniões de famílias, de amigos serão feitas, e eles serão levados para perto de Cristo. Então, meus irmãos, nesse momento haverão dois grupos de pessoas: ímpios e justos. E haverão então ímpios mortos e ímpios vivos. Da mesma forma que haverão pessoas justos mortos, ou seja, que já morreram antes da volta de Jesus, e justos que estarão vivos no momento em que Jesus voltar. O que acontecerá com cada um desses grupos nós iremos ver agora.